Voltando então ao nosso curso, vamos lá para a aula 19. Para resolver aí o evento de colisão da bola com a raquete, nós temos que adicionar um evento de colisão para a bola, dessa vez com a raquete. Então vamos lá, na janela de eventos do objeto bola, clique em adicionar eventos, depois em collision, depois em objeto raquete. Vamos então aí adicionar na janela de código o mesmo código do Movable Solid, ou seja, o código que o Game Maker nos oferece para fazermos reflexão de movimentos com objetos sólidos dentro da ROM. Então, se você pesquisar e apertar F1, você vai ver aí para que serve esse código. Então agora dê 2 cliques aí no objeto raquete para que você possa abrir o objeto aí na área de trabalho. Como nós falamos agora há pouco, o código ele possibilita o reflexo de movimentos sólidos dentro da ROM. Então, para isso, transforme aí a raquete num objeto sólido. Rode o jogo aí e veja que a nossa raquete agora produz o movimento necessário. Solucionado então o problema aí da bola rebater na raquete, vamos então criar o segundo jogador. Para isso, lá na janela de recursos, clique no objeto raquete e depois clique em duplicar. Renomeie aí o novo objeto que foi criado para OBJ Raquete 2. Depois observe aqui na janela de eventos dele que nós vamos clicar sobre o objeto KeyDAO e vamos clicar aí em Change Event para que nós possamos mudar esse evento. Surge então um novo menu na tela, clique lá embaixo em KeyDAO. Depois clique em letras, depois escolha a letra Q. Vamos então repetir o processo com a outra tecla. Então clique novamente lá em KeyDAO, em Change Event, clique novamente em KeyDAO, em letras e escolha dessa vez a letra A. Agora que nós já temos o movimento da raquete 2 determinada pelas letras Q e A do teclado, vamos então abrir aí a janela do ROM e arrastar para dentro dela o objeto raquete 2 e posicionar ele dentro da ROM. Rode o programa então e veja que agora as nossas duas raquetes estão se movimentando de forma correta. Só que se você observar, o jogador número 2 não está conseguindo rebater a bola. Então clique 2 vezes sobre o objeto bola para abrir a janela de edição aí do objeto bola. Vamos criar então aí um novo evento na caixa de eventos do objeto bola. Clique em adicionar eventos, collision, objeto raquete 2. Surge lá então na janela de eventos um novo evento. Aqui na janela de código digite o mesmo código para que haja esse movimento de reflexão aí do sólido, né, dentro da ROM. Rode o jogo e veja que agora as duas raquetes estão funcionando de forma correta, se movimentam de cima para baixo e também conseguem rebater a bola. Vamos então fazer algumas alterações na nossa sala de jogo. Dê 2 cliques sobre a ROM para abrir a janela de edição da ROM. Vamos então eliminar aquelas barras laterais para que a bola possa sair pela lateral do jogo, para que um jogador possa marcar pontos sobre o outro. Deixemos apenas as barras que estão em cima e embaixo. Aumente elas para que elas ultrapassem a área do jogo. Utilize lá a ferramenta de zoom para diminuir a área de edição e fazer aí o aumento dessas barras. Feito isso, você pode fechar aí a ROM de maneira correta ali no X-zinho. Vamos então criar o sprite que dará origem a essa barra lateral. Então você pode pegar o sprite 2 que já havia sido criado anteriormente e duplicar ele. Renomeie ele para sprite lateral e dê 2 cliques ali na figura do sprite para abrir a janela de edição. Pinte o seu sprite aí de uma outra cor para ficar mais fácil para entender a dinâmica do jogo. Depois feche aí as janelas do sprite.
Clique lá na barra de recursos sobre objetos, criar objeto. Renomeie como OBJ lateral e adicione a ele a figura amarela que nós havíamos criado lá como sprite. Dê 2 cliques sobre a ROM na barra de recursos para abrir novamente o editor da ROM. E agora arraste para dentro da ROM o objeto lateral. Preste atenção se a camada de instância está selecionada. Arraste o objeto lateral para dentro e faça aí as alterações necessárias nele. Basta clicar sobre o objeto e observar que o mouse se transforma na ferramenta de edição. Então dê 2 cliques aí sobre o objeto bola para abrir a janela de edição dele, e na janela de eventos dele vamos criar a colisão do objeto bola com o objeto lateral. Então nós queremos que toda vez que a bola saia pela lateral o jogo seja reiniciado. Então o código a ser digitado aí na janela de código desse evento é Game Restart. Rode o jogo então e veja que toda vez que a bola sai pelas laterais agora, o jogo é reiniciado. Observe que a bola ela surge sempre no centro da ROM e vai sempre para uma mesma posição. Vamos resolver isso aí. Isso acontece porque o Game Maker ele usa um sistema de listas. Ele guarda essas variáveis numa lista e usa sempre essa mesma lista para que não haja muita alteração durante o jogo e muito uso de memória. Então ele fica usando sempre a mesma lista. Então digite aí o código randomize para que essa lista possa ser atualizada, possa ser mudada durante a execução do jogo. Faça isso e rode o programa. Observe que agora a bola surge, mas ela já toma direções diferentes a cada vez que o jogo é reiniciado. Se você rodou aí o jogo algumas vezes, você deve ter percebido que, embora nós tenhamos usado a função randomize ali para que ele pudesse mudar a lista, você deve ter percebido que muitas vezes a bola toma a direção de um ângulo reto. E isso daí prejudica o desempenho do jogo, porque às vezes a bola fica quicando de um lado para outro, ou para cima e para baixo, né? E isso cria uma sensação ruim dentro do jogo. Então, para resolver isso, nós vamos usar a função Direction Choose. Então, essa função ela faz com que a direção seja escolhida dentro de ângulos que nós vamos setar aí dentro dos parênteses. Então, eu coloquei alguns ângulos. Você pode colocar outros se você quiser fazer testes. Apenas não coloque ângulos retos, para que a bola não saia para ângulos retos e evitar então que o jogo fique parado. A gente fica esperando que a bola saia daquela posição de ângulo reto que ela se encontra. Então faça seus testes e depois rode o jogo aí para ver o que acontece. Perceba que agora a bola toma ângulos diferentes. Embora ela acabe repetindo alguns ângulos, você pode aumentar a lista para que isso seja evitado, mas o importante é evitar os ângulos retos. Agora vamos então mudar o fundo do nosso jogo. Clique lá em Sprite, criar Sprite. Selecione então a figura que você escolheu para ser o fundo do seu jogo, clique em abrir e renomeie ele então para SPR Fundo. Uma vez adicionada aí a figura dentro do Sprite, você pode fechar a janela. Dê 2 cliques sobre a ROM lá na janela de recursos para abrir o editor da ROM e observe aqui no ROM Editor que agora nós devemos mudar da camada de instância para a camada de background. Então lá embaixo vai aparecer as propriedades, a lei de propriedade do background do fundo. Então clique lá no Sprite. Vai aparecer essa janela aí para você escolher o sprite que você quer usar de fundo. Então clique lá no sprite de fundo. Observe que para utilizar ele como fundo você não precisa criar um objeto, basta apenas criar o sprite. Então selecione aí o sprite de fundo para que ele possa estar aí presente no fundo da nossa ROM. Como o sprite não ocupa toda a dimensão da ROM, que é 640 por 480, eu utilizei aí a opção de fazer com que ele se torne um tijolo horizontal e um tijolo vertical. Então você pode selecionar isso ou você pode ampliar ele
para usar todo o fundo da sua tela. Você pode já produzir uma imagem de 640 por 480 que ocupe aí todo o fundo da sua ROM. Faça aí como você desejar e depois feche aí a sua ROM. Agora nós já temos aí o nosso jogo com as raquetes rebatendo a bola e nas próximas aulas nós iremos incrementar aí algumas novas ações. Salve seu projeto e até a próxima aula.